Sim. Áudio certo, luz certo, 3, 2, 1, foi! A gente costuma ver palco, mas o que sustenta mesmo são os bastidores. Eu sou Samantha Valar Castro, publicitária, estrategista de marcas e empreendo através da Vivre Design. E hoje nós estamos aqui no segundo episódio de Marque Mais e para começar eu quero agradecer quem torna o Marque Mais possível. Então, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que são marcas fortes aqui da nossa região. No camarote do Marque Mais estão conosco o Grupo Libre, Contabilidade, Assessoria e Gestão Financeira, a MX Sports, a Pauta Indústria de Cadernos, a Strike Lan House e a Vivian Clínica Médica e Dermatológica. Como patrocinadores VIP, nós temos a Farmácia São Rafael e a Academia Malhação. Nós agradecemos por acreditarem nesse projeto e eu sempre falo, um país forte é feito de marcas fortes. Então, uma região forte também é feita de marcas fortes e pra gente é um prazer poder levar essas marcas para além aqui de Serafina e região. Sem mais delongas, vamos às nossas grandes convidadas de hoje, que são pessoas, mulheres muito especiais. Então, hoje o Marque Mais recebe duas vozes que saíram daqui de Serafina Correia, uma cidade pequena, e elas conquistaram espaço em um dos maiores grupos de comunicação do país. Heloíse Bordim, jornalista, editora do Globo Esporte e comentarista do Grupo RBS. Em março, fez história ao se tornar a primeira mulher a comentar um Grenal masculino em uma final de gauchão na emissora. E Tatiana Tramontina, jornalista, repórter da RBS TV e TV Globo, e que está agora no Bom Dia Rio Grande, contando as histórias que conectam a nossa região. Então, diretamente de Serafina Correia para o Brasil, sejam muito bem-vindas ao Marque Mais. Obrigada. É uma honra estar aqui contigo, com a Tati também. A gente se acompanha, a gente já viveu vários momentos juntas, né? E agora tá aqui fazendo esse podcast maravilhoso juntas. Ai, o histórico é muito bom, né? Um grupo de comunicadoras que gosta de falar pouquinho, né? Exatamente, né? E para mim, assim, é uma grande responsabilidade estar aqui com vocês. Profissionais do meio, então assim, ó, gurias, muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês, a Rede Globo que cedeu, né, os jornalistas para estarem aqui conosco hoje, e bom, eu tava falando com vocês até antes aqui nos bastidores também, que pra gente em Serafina é um orgulho ver vocês, o espaço que vocês estão ocupando, eu tenho certeza que eu não falo só por mim, mas eu falo por muitas pessoas, inclusive quando eu coloquei que vocês estariam aqui, vocês receberam muito carinho de todo mundo. Chique. Então sintam-se muito abraçadas, não só por mim. E acho que a gente cresce, começando assim a falar de cidade pequena, a gente cresce em cidade pequena meio que olhando para cima, assim, parece que a gente é pequeno, que todo mundo é grande, que muitas coisas estão mais longe do que a gente espera. E aí, Miriam, eu queria entrar, assim, nesse lugar que pra gente é uma inspiração ver vocês ocupando esse espaço. E queria saber como é que é para vocês fazer parte de uma marca que a gente via de longe, que a gente via quando a gente era criança, que todo mundo acho que cresceu assistindo. Qual que é o sentimento? Ai, olha, eu acho que a gente só se dá conta, vou falar por mim, mas talvez seja esse sentimento da Tati também, a gente só se dá conta do tamanho disso quando alguém fala pra gente ou fala sobre a gente, como foi o caso agora, assim. Ah, fez tal coisa, tu tá lá na RBS TV, mas quando eu tô aqui, tô em Serafina, tô aqui com vocês, eu sou a Heloíse aqui de Serafina, eu, meus amigos, tudo que foi vivido, né, tudo que eu vivi, tô há 10 anos longe de Serafina, morando em Porto Alegre, há bastante tempo, mas eu só percebo isso quando alguém me traz de fora, né? Ah, tu trabalha na RBS, ou então tu fez aquele jogo. Lá é claro que a gente se dá conta, mas lá a gente já tá tão imersa dentro do processo que tu nem se dá conta que tu tá na TV, né, Tati? Tu se dá conta do tamanho da audiência, porque tu sabe, tem todos as funcionalidades de uma televisão, mas tu não se dá conta que tu tá dentro da RBS TV. Aí depois tu te assiste ou alguém te manda uma foto da TV e tu fala, pior que eu tava lá mesmo. É bem isso, assim, é uma rotina, né? Tu tá ali todos os dias, tu sai pra fazer ao vivo, reportagem. Então, a primeira vez que eu apareci, eu falei, mas será que eu apareci mesmo? Tipo, será que é coisa da minha cabeça, assim? E aí as pessoas aqui de Serafina me mandavam, nossa, eu te vi no Bom Dia Rio Grande, nossa, eu te vi no Jornal do Almoço. Eu falei, Então apareceu, eu tava lá, é isso. Não, é muito bacana, assim, quando a gente enxerga vocês. Esses dias eu saí da academia de manhã cedo, fui no Maruco tomar um café, e aí eu olhei, assim, pra TV como de costume, tava Elo. E aí é aquele alvoroço, assim, né? Serafina, de Serafina. Então é muito bacana, eu imagino pra vocês.
Eu acho que tu deve se dar conta quando tu olha assim, bom dia, Cristina Rosolini. Não, a primeira vez que eu falei, oi Cris, oi Marco. Ave Maria. Não, e a primeira vez que eu entrei ao vivo no estado, todos temos retorno, né? Então a gente sempre fica escutando o editor, enfim. E a primeira vez eu não tinha retorno. Então quem tava me falando o que tava acontecendo era o meu câmera. Ele dizia, vai. Porque na hora que eu cheguei, era um ao vivo lá em Marau, sobre um determinado caso. E aí, na hora que eu cheguei, que eu olhei o meu fone de ouvido para usar como retorno, não conectava no meu celular. Eu falei, meu Deus, a primeira vez no estado, o que eu vou fazer? Mas, cara, foi super de boa, eu segui com o câmera, ele me ajudou e foi assim a minha primeira vez no estado. Então, tem disso também nos bastidores. É bastante improviso também, né? Por isso que a gente fala do... Totalmente. Eu lembro do dia que eu vi a Tati pela primeira vez na TV, ali na Jornal do Almoço, foi? Eu tava me preparando, e até eu gravei um story no dia, porque eu fiquei muito impactada, assim. Eu tava me preparando pra entrar ao vivo no Globo Esporte, no Beira-Rio, e a gente fica com o retorno. E aí eu tava lá, tipo, toda com o microfone na mão e câmera, e a luz já tava ligada, já ia começar o Globo Esporte, tava lá preparado. Aí eu olho pro retorno, tá a Tati entrando ali também. Aí eu falei, gente, que mundo é esse? Olha só, eu tô esperando pra entrar, e a Tati tá entrando agora também. E nós estamos aí dividindo a RBS, sabe? Duas pessoas. Eu falei sobre isso, né? Que a gente viveu muita coisa, porque nós somos do Léo Clube, vivemos muitas coisas no Léo. Então... É uma outra vida que agora se encontra de novo dentro de uma marca como a RBS TV. Então, isso é muito legal. É muito legal. Até agora, assim, te escutando, Elo, como é que é pra vocês enxergarem uma outra? Acho que também é como eu falei, assim, pra nós é um espaço de inspiração. A gente sente, assim, olha onde elas chegaram, isso é uma motivação, isso é, enfim, um exemplo, eu acredito que para muita gente também daqui, que estude, que queira, né, daqui a pouco ir para o jornalismo, mas até para quem não é do jornalismo, para empresários, eu diria, até porque o Marque Mais, ele é sobre marcas e empreendedorismo, e quando a gente enxerga vocês alcançando esses espaços, assim, dá, sabe, essa motivação, esse gás. Como é que é assim também pra vocês, né? Que bacana tu enxergando a Tati. Eu lembro que a Elo, tu já tá há quanto tempo na... 5 anos na RBS. Que eu apareço dá uns 3 anos, assim. Mas eu lembro das primeiras vezes que a Elo apareceu, eu acho que eu nem tava ainda na RBS, falava, nossa, a Elo tá lá, que legal. E é realmente uma pessoa que eu não... porque a gente tá aqui, mas que eu admiro, assim, como pessoa, porque a gente já viveu muitas coisas juntos, mas como jornalista, de estar onde tu tá. Principalmente no esporte, que, enfim, a gente sabe, né, de todas as dificuldades, principalmente das mulheres. Então, as primeiras vezes que eu via ela, eu falava pra todo mundo, essa aqui é lá de aqui, né, eu conheço. Esses dias eu mandei uma mensagem pra Tati, eu falei, Tati, toda vez que tu aparece, eu grito no meio da redação, olha lá, Tati, ela é de Serafina também. Porque tem uma coisa que nos une, para além de estar na RBS, né? A gente escolheu fazer jornalismo, que é uma coisa rara dentro da nossa cidade, né? Claro, existem pessoas interessadas e que fazem jornalismo, mas é um número muito pequeno, porque não é uma profissão escolhida para pessoas de uma cidade pequena. Porque passa a entender que tu não tem um mercado de trabalho aqui, tu precisa sair, tu precisa buscar outras coisas. E não é todo mundo que está disposto a fazer esse movimento de carreira. Então, eu e a Tati somos da mesma geração ali, 2 pessoas que escolheram fazer jornalismo, gente, são 2 pessoas que têm tudo a ver uma com a outra, sabe? Então, isso é muito legal, 2 pessoas que escolheram fazer jornalismo num lugar onde a maioria não escolhe fazer, seguir essa profissão, que saiu da cidade, né, Serafina, saiu do interior, para ser jornalista agora na mesma empresa. Então, isso é muito legal, porque a gente tem toda aquela coisa, você é jornalista, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Com o que eu vou trabalhar? E agora, viver esse momento é muito legal. É muito, muito... Admiro muito isso também, sabe? Como a gente seguiu caminhos diferentes, né? Mas na mesma profissão, e agora a gente se encontra ali na RBS. Isso é muito legal. Gurias, vocês sempre quiseram ser jornalistas? Eu sim. Eu sim. A minha mãe sempre fala, eu não lembro, obviamente, mas quando eu era bem criança, ela dizia que eu queria ser ística, porque eu falava que eu queria ser jornalística. Então, ficou isso. Mas, por incrível que pareça, o meu primeiro ano de faculdade não foi de jornalismo. Muitas pessoas ficam, como assim, né? Meu primeiro ano de faculdade foi de odontologia. E aí, as pessoas me perguntam, mas por quê? Tu, né, tinha dúvida? Não, eu queria jornalismo. Só que, na época, eu não queria fazer jornalismo em Passo Fundo. Eu queria ir para Porto Alegre, porque eu sabia que era um centro maior, tinha mais opções.
Mas a minha mãe falou, não, tu não vai, eu sou filha única. Ela disse, não, tu não vai, tu não tem familiar, então tu faz em Passo Fundo. Eu falei, bom, então vou olhar as minhas outras opções que eu tenho aqui. E aí decidi fazer odontologia. Eu sempre falo que eu não me arrependo, porque conheci pessoas muito legais, que, né, tenho amizade até hoje, aprendi muita coisa, que às vezes, por mais que tu não use hoje, enfim, são conhecimentos gerais. E aí eu olhei assim, eu falei, bah, isso não é pra mim. Eu lembro que na época, acho que era a Aline Taborda, que ainda aqui de Serafina também estava na faculdade de odonto. E lá na UPF eles têm um centro, enfim, de saúde que atende a comunidade. E ela me pediu para ir auxiliar ela. E se eu não me engano, acho que no dia que eu fui auxiliar ela, ela tirou um siso, ou fez um tratamento de canal, não lembro. E ela disse, tudo bem pra ti participar? Eu falei, não, tudo certo, tranquilo, nunca tive problemas, né? Da vida, né? Vamos lá. E aí eu lembro que quando eu vi ela, todo naquele processo, assim, que admiro muito os dentistas, mas eu falei, não é pra mim. Viu, Aline? Obrigada, Aline. Talvez, ali, né? Mas eu olhei e falei, não é pra mim. Eu sou uma pessoa que eu preciso de dinamismo, eu tô na rua todo dia e era isso que eu queria. Criativa. Eu queria estar na rua, conversando com as pessoas, vendo o que tá acontecendo. Então, obviamente, ser dentista não ia funcionar. Eu lembro que tu escrevia muito bem também, me lembro das épocas de escola que tu já escrevia bem e tu falava de jornalismo. E quando eu te vi na odonto, eu disse, foi uma chega a Tati vindo pro meu lado aí das humanas, né? Publicidade ali, né? Esse pessoal. Eu lembro também que a gente sabia também, eu acho, né? Por conta de amizades em comum, que a Tati gostava e queria fazer jornalismo, aí ela foi pro odonto e depois quando ela mudou, eu lembro de ter pensado, que legal, agora ela vai fazer o que ela quer, sabe? Porque eu também tava nessa, né? E isso é muito legal, assim. Eu sempre quis fazer jornalismo, não me lembro exatamente quando que foi a virada de chave, assim. Mas um dia acordei e falei, vou fazer jornalismo e fui. E eu tenho um irmão que mora em Porto Alegre, diferente da Tati, então facilitou esse caminho até Porto Alegre, e aí eu tenho um irmão que mora em Porto Alegre, e na época eu falei, não, então eu vou fazer jornalismo, tinha que fazer cursinho e tudo mais, e aí eu me mudei para Porto Alegre para morar com o meu irmão, mas aí desde ali eu já sabia que eu queria fazer jornalismo e fui para lá para fazer isso mesmo, né? São muitos anos já fora daqui, eu também, acho que eu tinha 17 anos quando eu fui pra Passo Fundo, então já faz mais ou menos uns 11 anos. Falei a minha idade agora. Mas faz ao menos mais uns 11 anos, assim, que eu tô lá e nunca voltei. Sempre fiquei lá porque eu sempre vi como um campo grande, assim, pra conseguir entrar na comunicação. E lá passei por vários lugares antes de chegar na RBS. Então... É muito que vocês falaram, assim, né? Na cidade pequena, e muita gente vai nos assistir também que não é daqui, talvez não seja da mesma realidade. Talvez para vocês também, quando falem lá em Porto Alegre, o pessoal não me entenda, mas é muito difícil sair da nossa cidade, é muito complicado. E aí tu vai tendo uma oportunidade e outra, mas as portas vão se abrindo também, né? E, bom, eu queria perguntar pra vocês, eu comecei falando de palco, de bastidor, porque aqui a nossa ideia, gurias, é realmente falar sobre os bastidores, sobre o que tem por trás. E tanto é um espaço para empresários, como é um espaço para quem ajuda a construir as marcas, para quem tá ali todo dia. E vocês estão ali todo dia com o crachazinho ali, né, da Rede Globo, que não é qualquer marca também que vocês vestem. E quem vê vocês ali na frente da câmera, quem está assistindo agora, talvez, esteja enxergando a segurança, né, a preparação. Mas eu queria que vocês contassem também como é que esse bastidor ainda tem um frio na barriga, existe um nervosismo, como é que é pra vocês? Inclusive, essa é uma dúvida, eu tô com muitas dúvidas, tá? Eu quero perguntar muita coisa pra vocês. Mas eu queria que vocês comentassem, assim, aquilo que a Globo não mostra, aquilo que a gente não enxerga, né, dos bastidores de vocês, jornalistas. Olha, eu acho que ainda dá o frio na barriga, totalmente, assim. Não em todos os momentos, porque eu acho que a gente vai se adaptando e vai dominando algo, né? Quando é no começo, dá muito frio na barriga, porque tu tá dominando aquela função, aquele tema, aquilo especificamente. Mas ainda dá aquele friozinho, principalmente quando vai fazer pela primeira vez, né? Esse ano eu tive várias primeiras vezes como comentarista. Conta. Inclusive no Bom Dia Rio Grande. Inclusive no Bom Dia Rio Grande. Nesta semana em que está sendo gravado esse episódio, foi minha primeira semana no Bom Dia Rio Grande como comentarista, mas é isso, eu já fazia, eu entrei como editora, né, como estagiária, depois como assistente e sempre fui editora de texto, que para quem não tá acostumado, o editor de texto é o que escreve o texto pro apresentador ler ou pro repórter ler também, aquele que produz, que faz a pauta e aquele que edita o que o repórter faz para colocar no ar, junto com o editor de imagem, né, edita o conteúdo da matéria.
E eu sempre fiz esse papel de editora de texto, mas eu sempre quis fazer coisas diferentes e tinha essa vontade de estar em frente às câmeras. E aí surgiu a ideia de criar um programa dentro do Globo Esporte, né? E aí também uma marca dentro do Globo Esporte, que hoje está consolidada há 3 anos, acho que vai fazer 3 anos, que eu tenho o quadro Joga Nelas, dentro do Globo Esporte, que é um quadro sobre futebol feminino. E a gente está sempre buscando valorizar essa marca, né? E sempre tentando reviver ela de maneiras diferentes todo ano. Então, toda vez que tem algo pela primeira vez, agora a gente vai colocar um projeto na rua, se tudo der certo, dá aquele friozinho na barriga, do tipo, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? E aí eu fui passando por todos esses processos e comecei muito por conta do meu interesse em fazer futebol feminino. Encontrei esse espaço dentro da Rádio Gaúcha também. Então, lembro do dia que me chamaram para fazer o primeiro jogo como comentarista da Rádio Gaúcha. E eu era com outro comentarista junto, porque era a minha primeira vez ali, né? Então tinha um cara ali comigo. E aí eu lembro que eu pensei, meu Deus, eu não sei fazer isso aqui. Eu domino esse conteúdo, mas eu não sei ser comentarista de rádio. E aí tu começa a estudar e começa a assistir outros e tu pensa, tá, agora eu vou. E assim foi. E aí eu fui fazendo outros jogos do futebol feminino na Rádio Gaúcha, e aí não é que não dá o friozinho na barriga, mas aí tu começa a dominar o processo, e quando tu domina o processo, tu te sente mais confortável, tu sabe que tu domina o conteúdo, e aí tu sabe que tu vai dar conta daquilo. E depois de tudo isso, surge a oportunidade de fazer na TV, e aí tu para pra pensar na TV, a quantidade de gente assistindo, porque assim, eu nem paro. A gente tá falando com uma câmera, tá? Então a gente tá falando com uma câmera. Então isso é muito mais fácil, começa por aí. Tu acha? Claro, muito mais fácil conversar com uma câmera do que falar pras pessoas. Eu também acho. Muito mais fácil. Uhum. E aí mas se tu parar pra pensar o tamanho da audiência daquilo, assim, aí esse ano eu fui fazer, no ano passado eu fiz a primeira vez como comentarista de futebol feminino na RBS, no final do ano passado, e nesse ano surgiu a oportunidade de fazer do futebol masculino, coisa que não tinha antes, né, uma mulher ali comentando. Eu lembro que sério, gente, eu chorava de, assim, nervosismo naquelas primeiras semanas. Eu chorava, eu não sabia nem por que eu tava chorando. Aí tu vai me perguntar, tava chorando de emoção? Não era bem de emoção. Acho que era de nervosismo mesmo, assim, de não saber se vai dar conta, se vai conseguir ou não. E eu acho que isso é uma coisa que nos acompanha, pelo menos pra mim e pra nós mulheres. Acho que isso nos acompanha, tá sempre ali batendo na porta. Será que eu vou dar conta? Será que esse é meu espaço? E daí eu fiz a primeira vez, fiz a segunda e falei, tá bom. Não é a melhor entrega do mundo, mas é a minha primeira vez, eu tô fazendo o que eu posso. E quando veio as finais, aí eu já tinha dominado o processo de ser comentarista. Então, tu tá lá na cabine com o narrador, com outro comentarista do teu lado. Mas tinha aquela coisa de, meu Deus, é uma final, é uma final, uma final, uma final. Então, nunca larga o nervosismo, né? O que acontece é tu dominar o processo da coisa. E aí, isso facilita. Criar técnicas, né? Exatamente. Eu acho que é muito individual esse processo. Tu vais também, conhecendo né? também o que funciona pra ti, às vezes não funciona pro teu colega, né? E é bem isso, assim, quando eu entrei no grupo RBS também, eu não entrei direto na TV, eu entrei em GZH, então até final do ano passado eu era repórter de 0 Hora e Rádio Gaúcha, que em Passo Fundo é uma redação integrada com a TV, que é a única aqui no norte do estado. Então eu escrevia para site, eu falava na rádio, mas na rádio é aquela coisa, muitas vezes não tem imagem. Hoje, claro, a Gaúcha tem imagem também em muitos momentos, mas a maioria das vezes era um boletim gravado na parte da noite, ou tu fazia algum ao vivo na parte da tarde, mas tudo assim, rapidinho. E aí, no final do ano passado, também eu sempre tive essa intenção de entrar para a TV e ver como funcionava, porque eu nunca tive essa oportunidade, então eu queria entender se eu realmente me encaixava ali. E aí eu comentei, enfim, com o meu chefe, falei, olha, eu teria muito interesse em trabalhar na TV. E ele disse, olha, nada impede de no próximo ano, durante as férias dos colegas da TV, tu fazer como se fosse um freela, pra tu se testar e ver se tu acha que tu gosta. E aí, em janeiro, então, o pessoal começou a tirar férias, né? O pessoal tira férias um atrás do outro, quase 30 dias. Então, eles precisam de alguém substituindo cada vez que um sai. Tem que estar sempre pronto. Uhum. E aí, eu lembro que também, eu tirei férias ali no final do ano. Meu feriadão foi no ano novo. Tirei mais uns dias de férias. Eu sabia que quando eu voltasse, eu estaria como freelancer na TV.
E foi assim, eu nem aproveitei minhas férias. De tão nervosa que eu tava. Eu ficava pensando nisso e também pensava, será que eu vou dar conta? Será que é pra mim isso? Será que não é? E agora, hoje, nós somos em 3 colegas na TV. Eu também sou a única mulher ali na nossa redação, né, da TV. Então, tu fica assim, eles têm mais experiência que eu, alguns são mais velhos, então, né, será que eu vou fazer certo? Será que eu não vou? E eu lembro do meu primeiro ao vivo, aquela coisa de a garganta seca, assim, tu tenta achar uma forma de não deixar a garganta seca, não transparecer, mas tu vai se descobrindo. E às vezes tu vai se descobrindo na frente da câmera também, porque tu entende o que funciona pra ti, o que não funciona, como tu vai se preparar antes, né? Então... E isso que a Tati falou de ter outras pessoas ao teu redor ali que tem mais experiência, isso é muito interessante, né? Eu, se pegar as transmissões de jogos, acho que os caras que estão do meu lado somados têm, sei lá, 100 e tantos anos de experiência, né? Porque no último jogo que eu fiz, os guris estavam falando antes de começar, hoje eu completo 30 anos de Grupo RBS, e eu ali, sabe, minha primeira final da carreira, rindo do lado deles. E aí, no ponto 30 segundos, e eu acho que bom, agora... E só que tu tem que pensar que também... Tu tá conquistando aquele espaço ali, aquele espaço é tão teu quanto da outra pessoa, né? E pra mim, assim, olhando muito os comentaristas que tem na casa, sendo esse papel novo, né, de uma mulher comentarista, eu tive que entender também que o meu jeito era o meu jeito. E o meu jeito não tinha que ser igual ao daqueles que já estavam ali há mais tempo, sabe? Então, é um processo, e eu acho que eu ainda tô nesse processo, de encontrar o meu jeito de comunicar e o meu jeito de fazer o jogo e ser a comentarista. E não daqueles que estão ao meu lado. Eu me espelho em todos eles, né? Obviamente, porque são lendas da TV, do rádio, enfim. Mas eu tento buscar a minha forma. Então, isso também é um processo de bastidor, assim, que é do tipo... Como é que eu falo? Será que isso tá bom? Será que isso não tá? Será que se eu falar desse jeito as pessoas vão entender? Será que eu tô sendo muito literal naquilo que eu tô falando, sabe? E aí a gente vai recebendo feedbacks das pessoas do nosso jeito. E eu tenho recebido, por exemplo, muito feedback de gente falando assim... eu não gosto muito de futebol, mas... eu gosto de ti, liguei a TV e entendi o que tu tava falando ali na TV. Aí eu falei, opa, então o meu jeito tá chegando em alguém daquela maneira, sabe? Isso tá funcionando. E aí a gente vai buscando para além das pessoas que estão do nosso lado, né? Vocês tocaram em pontos muito importantes, assim, pra mim tá maravilhoso ouvir vocês conversando. Essa questão, acho que o jogo ele muda muito quando é pra mulher, totalmente, a gente sabe que o jogo é diferente, e as regras são as mesmas, mas o jogo é um pouquinho diferente. E até vamos comentar também sobre isso. E outras coisas que eu achei interessantes, assim, que vocês trouxeram. Que para vocês também foi um desafio ali no entrar no ao vivo. A gente sempre tem aquele medo do julgamento, é uma coisa que acompanha. Eu acompanho muitos empresários, muitas pessoas que estão, às vezes, querendo se expor um pouco mais no Instagram, porque precisam levar o trabalho, porque querem, mas que tem aquele receio. E aí a gente olha vocês e às vezes pensa, nossa, mas é muito fácil, são jovens, tem o curso, mas não, como é uma coisa que de fato um processo, como vocês falaram, um processo. Cada um tem que descobrir a forma que dá certo. Acho que a faculdade, ela contribui de uma maneira, mas é só o dia a dia de TV mesmo que te coloca nesse caminho. Ela porque... não te ensina a entrar ao vivo, não te ensina... Até tava vindo pra cá agora de Passo Fundo e fiquei pensando nisso, assim, porque... Como eu sou repórter de rua, a gente vê muita coisa boa e coisa ruim. E ninguém te prepara para essas coisas ruins, para como tu vai reagir, ou como tu tem que reagir, ou como tu vai abordar as pessoas, ou se isso vai ficar na tua cabeça por dias. Então, isso é uma coisa que tu vai aprendendo. E ninguém te ensina no trabalho também. A primeira vez que eu lembro que eu fui em um acidente de trânsito, enfim, né, que uma pessoa faleceu, eu não sabia muito bem como reagir. Eu não sabia nem o que eu devia perguntar ou não. Então, é uma coisa que vai do teu bom senso e que tu vai aprendendo sozinho. E é bem isso que eu vou falar. A faculdade te dá uma base, mas ela não te ensina, às vezes, coisas comuns do dia a dia, sabe? Essa é uma das dúvidas que eu tinha pra ti, inclusive, Tati. Porque, muitas vezes, eu até queria perguntar depois pra ela também, como é que é quando tu recebe um convite. Mas tu, no caso, muitas vezes, tu não recebe um convite. É alguma coisa que aconteceu e tô indo lá pro local. Sim. E como separar, assim, o psicológico, tu conseguir tá ali, né, fazendo a reportagem, enfim, tu tendo esse discernimento. Como é que funciona? Como é que fica...
Como tudo na vida, a gente vai aprendendo com o tempo e não digo nem se acostumando, porque existem coisas que a gente não se acostuma nunca, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, tu vai entendendo como as pessoas funcionam, assim, por mais que muitas, né, tu não tenha como prever qual vai ser a reação delas, tu tenta seguir um padrão. Eu vou chegar mais de mansinho, vou devagar, né? Eu vou conversar com essa pessoa. Ela dá abertura, não dá. Existem vários tipos de pessoa. Então, principalmente nesses casos que a gente vê praticamente todos os dias, acidente, homicídio, infelizmente também feminicídio. Às vezes a gente tem que conversar com familiares que perderam essas pessoas, familiares próximos, filho, pai, mãe. Então, já aconteceu várias vezes das pessoas não quererem conversar e serem grossas, e tudo bem, a gente sabe, a gente entende o momento da pessoa e se coloca do outro lado também, apesar de a gente ter que fazer o nosso trabalho. Então, eu tento sempre separar muito o trabalho da vida pessoal. Quando eu chego em casa, eu tento deixar as coisas lá. Mas já aconteceu de casos que foram muito marcantes, assim, que tu chega em casa e tu fica com aquelas coisa ruim no peito, sabe? Então, coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. E hoje, acho que eu já lido muito bem com isso. Mas tem casos que realmente não tem como, né? Então, Não, Até porque a gente é ser humano, né? Exato. Não é o trabalho, ele não é o jornalista. Acho que às vezes as pessoas esquecem também do papel do jornalista, Exato. né? Por ser o teu trabalho ali, não necessariamente tu não tá sentindo aquilo que tá acontecendo, né? Exato. Tu tá sentindo também. Quando eu tava em GZH, só a gente liga muito para as pessoas, né? Quem fica em Passo Fundo, a gente não tem o costume de sair para outras cidades. Então, aconteceu um caso em outra cidade, a gente liga para conversar com as pessoas. E eu nunca esqueço que era um caso de um jovem, acho que ele devia ter uns 28 anos, e ele tava jogando futebol, assim, no final de semana, tipo, amador, com os amigos, e ele teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. E aí eu tive que conversar com o pai desse jovem pra gente fazer uma reportagem de perfil pro site. Eu nunca esqueço, não sei por quê, porque eu já falei com muitas outras pessoas, mas a forma como o pai falou do filho, por mais que eu não tenha filho, enfim, a forma como o pai falou do filho, aquilo me mexeu muito e acho que pela primeira vez eu realmente chorei um pouco, assim, sozinha dentro do estúdio, assim, enquanto falava com o pai, porque tu começa a se colocar no cenário daquelas pessoas, entender o que elas estão passando e aí tu sai um pouco desse papel de jornalista, por mais que tu tente ser imparcial. Com certeza. Não, totalmente. Então é difícil às vezes, é bem difícil. Não acredito, assim, e quis entrar nesses assuntos porque a gente tá com uma comentarista esportiva, com uma São repórter. dois nichos. Diferentes, e que é muito importante a gente falar dessa parte de bastidores, porque como todas as profissões, né, tem um lado bom, tem um lado ruim, e eu acho que muita coisa a gente vê, assim, o holofote do jornalista, né, quando vocês estão ali brilhando na frente das câmeras, e que a gente falou que é um momento, de fato, de glória também, né, uma conquista de vocês, e que as pessoas muitas vezes dizem, eu quero ser jornalista para estar ali, mas existe também esse outro lado, né, como tudo, assim, equilibrar os pratinhos, e lidar com isso, né, gurias, com a questão de ser mulher, como a gente tem essa cobrança maior. Tem uma frase que eu gosto muito do livro do Dale Carnegie, acho que é sobre falar em público, e ele fala que a gente faz 3 discursos sempre. Primeiro o que a gente ensaia para fazer, depois o que a gente faz, e por fim o que a gente queria ter feito. Isso. Porque depois a gente se assiste, eu pelo menos... Não tô, pelo amor de Deus, não estou me comparando, né? Mas quando eu assisto algum vídeo, alguma coisa, quando faço uma palestra, até quando a gente posta um vídeo na rede social, depois eu assisto, mas eu podia ter ido por esse caminho, mas eu podia ter ido por aquele outro. Totalmente. Né? E eu acho que nós mulheres a gente tem isso muito mais aflorado. Totalmente, eu acho que no papel que eu tô hoje, tirando o quadro que a gente faz, que é gravado, todas as outras partes, então que a gente tem um roteiro, todas as outras partes que a gente faz e que eu faço, são de comentários a partir do que eu tô interpretando ali, né? Então não tem um texto. Eu tenho o que eu pensei na minha cabeça que eu vou falar. Se tu pegar um jogo de futebol, tu pode te preparar uma semana inteira antes, que é o que eu faço, que eu viro a louca dos jogos e enlouqueço em casa. Tu pode te preparar. Tu vai começar a transmissão, tu vai falar uma coisa. Quando o juiz apitar, pode ter mudado tudo. O jogo pode virar outro. Tudo que tu falou no início já não vale mais, porque quem tá em campo mudou tudo. A própria final do Campeonato Gaúcho, se a gente pensar nesse ano, ia ser minha primeira final, eu tava super preparada, e jogo disputado, e jogo equilibrado, e o Grêmio vai lá e faz uma goleada. E aí tu tem que virar todo o teu discurso pro sentido de, tá bom,
mudou todo o contexto que estava acontecendo até agora. Tem um time que tá vencendo, tem um time que tá jogando melhor. Tu precisa agora mudar e falar o que tá acontecendo, o que tu tá interpretando ali. E é o que tu pensou na hora. Não é o que tu foi pra casa depois, raciocinou, assistiu de novo. Porque ainda mais a gente ali na hora do jogo, a gente até tem um replayzinho. Mas é vida que segue, a imagem que tá na TV pras pessoas tá rolando. Então, dinâmico, o que né? já foi, já foi. E aí tu fala o que tá na tua competência ali. Mas se tu for pra casa e pensar, podia ter falado diferente, sabe? Mas foi o que deu ali. Às vezes até... Tu tá com um comentário pronto, mas o colega que tá do lado vai lá e fala mais ou menos aquilo. Então, tu já não pode mais falar aquilo, tem que falar outra coisa. Que é isso, né? É o discurso que tu achou que tu poderia fazer, mas que na hora não saiu do jeito que tu queria. Ou não foi aquele discurso, teve que adaptar. E eu confesso que eu demoro a me assistir depois. Eu não sou... Muitas pessoas falam, depois te assiste, faz esse exercício. Obrigada, vou deixar. No início, tá? Agora eu já faço mais. Porque agora eu já me sinto mais segura pra fazer isso. E me sinto segura pra analisar. Mas antes, eu lembro que no início, assim, até às vezes na ilha de edição, eu me assisti e falava, que horror. E as pessoas, não, que horror aonde? Onde que tu tá achando horrível isso que tu tá tudo ótimo? A minha voz. Eu podia ter falado desse outro jeito. E as pessoas não estavam enxergando aquilo. Só eu tava enxergando aquilo, sabe? Então, tem que saber equilibrar isso. E esse peso sobre ser mulher e estar nesse meio, ele também pesa pra gente na hora da tomada da decisão do que tu vai falar ali, sabe? Imagina. Então, será que isso que eu falei é muito óbvio? Porque tem isso também que eu passei, e tô passando por esse processo que eu falei sobre encontrar a minha marca e a forma como eu vou me comunicar, tá? Às vezes eu penso assim, isso é muito simples de falar. Eu preciso falar melhor, mais rebuscado. Mas tem gente em casa que só entende o simples. Tem gente em casa que não entende o rebuscado. E a gente fica se cobrando. Não, mas esse cara que tá aqui do meu lado, ele tá falando muito bem. Ele tá falando, escolhendo as melhores palavras. Eu não vou conseguir escolher as melhores palavras. Tá bom, então tu vai, fala do jeito que tu achar. Porque tem alguém em casa que tá assistindo e tá entendendo o que tu tá falando. Mas a gente se cobra, É sobre autenticidade também, E né? se cobra porque, no meu caso, dentro do jornalismo esportivo, tu não tem muitas outras pra olhar. Agora tem, claro, mas dentro da RBS não tem, e fora tem algumas mulheres. Mas o meio ele é ainda muito dominado. Então tu vai tentando pegar o lugar o lugar de fala, né, dessas outras mulheres, observando como elas fazem, para tentar incorporar aquilo daquela maneira também, né? E o ao vivo tem muito isso que a Elo falou de ser dinâmico, tu tem que ter um pensamento rápido, né? Porque às vezes tem alguém te cantando ali no ouvido, isso acontece muito no ao vivo, assim, por exemplo, o Jornal do Almoço em Passo Fundo, ele tem um tempo que tu não pode estourar. Então, às vezes, um colega estourou, o teu tempo vai diminuir. Então, tu vai ter que diminuir o teu texto, tu vai ter que tirar informação, o que eu tiro, o que pode ficar ou não. Então, é tudo meio que na hora, né? A gente prepara sempre um texto que passa por uma pessoa que revisa, mas quando tu chega ali na hora do vamos ver, é alguém aqui te cantando e que no caso, às vezes sou eu, não a Tati, né? Mas eu já fiz muito e ainda faço isso como editora de texto. Os bastidores é isso. O editor de texto, ele pega o texto, o repórter tá lá falando, a gente tá com uma contagem regressiva no canto, na tela, e aí 10 segundos. Aí tu abre o ponto e fala, 10 segundos. Aí o repórter, tu vê que o repórter não tá terminando, começa a gritar no ponto dele. Encerra agora! Devolve agora! E aí o repórter tem que se virar. Então é tipo como eu tô aqui agora, porque meu cronômetro ele tá aí estourando, o William já tá me olhando. Falando no teu ponto. Na produção aqui é no meu ponto. A gente tem um recadinho rápido aqui pra vocês, do nosso patrocinador, e a gente já volta. Há mais de 40 anos, a Libre Assessoria e Contabilidade faz parte da história de empresas que cresceram com consistência, organização e confiança. Ao longo dessas décadas, construímos relações sólidas baseadas em transparência, proximidade e compromisso com resultados. Hoje, a Libre oferece soluções completas em contabilidade empresarial, gestão de folha de pagamento e obrigações trabalhistas, planejamento tributário estratégico e todo o suporte necessário para a abertura e regularização de empresas e de pessoas físicas. E acompanhando a evolução do mercado, também atuamos com o BPO financeiro, assumindo a gestão financeira das empresas com organização, controle e inteligência. Tudo isso para que nossos clientes possam focar no que realmente importa, crescer com segurança e tomar decisões com confiança. Libre Assessoria e Contabilidade, mais de 40 anos sendo a aliada do crescimento de empresas.
Quem não gosta de ser bem cuidada? Aqui na Clínica Vivian, cuidamos de cada detalhe para que você tenha uma experiência incrível, oferecendo toda a atenção e carinho que você merece. E esse cuidado vai além do cafezinho. Realizamos aqui uma dermatologia que, além do conforto, te entrega ótimos resultados, tanto na parte estética quanto no cuidado com a pele e o couro cabeludo. Procura uma dermatologista para cuidar de você? Aqui é o seu lugar. Te esperamos! Em um dia a dia cada vez mais corrido, ter um lugar de confiança que resolve tudo faz toda a diferença. A Strike tem esse propósito, ser prática, rápida e presente na rotina das pessoas. Aqui você conta com uma gráfica expressa, ágil e eficiente, com soluções para as mais diversas necessidades: impressão, encadernação, plastificação, revelação de fotos, produção de materiais personalizados, cartão de visita, artes, folders, carimbos, tudo com qualidade, rapidez e atenção aos mínimos detalhes. E para quem busca mais do que resolver tarefas, nosso ambiente foi pensado para proporcionar uma pausa de qualidade, com os melhores lanches da cidade, preparados diariamente, sempre quentinhos e prontos para acompanhar o seu momento. E, para completar a experiência, também oferecemos estrutura para entretenimento, jogos, computadores atualizados e um ambiente preparado para a galera. A Strike é um espaço que conecta serviços, convivências e experiências no seu dia a dia, um lugar completo para você. Vem para a Strike. Estamos de volta, então o papo aqui tá rendendo super. E vamos falar sobre uma coisa que quem olha aqui para nós três não pensa. Bom, eu nunca fui uma pessoa tímida. A Elo... Eu nunca fui também muito. Sempre fui meio falar alto e Pelo que gritar. eu me recordo, assim, de vocês, né, nas nossas épocas de Léo Clube. Mas a Tati, eu me lembro que era muito tímida, até pra falar o nome em voz alta. Desde sempre. E eu lembro que eu comecei a mudar um pouco isso na escola ainda, porque na escola tinha uma oficina de teatro. E eu sempre gostei muito dessas coisas de teatro, cinema e tal. Eu falei, vou ir, né? As minhas colegas, as minhas amigas da época foram, eu falei, vou tentar. E aí, ali, que eu tinha que subir no palco para fazer as apresentações, não tinha como, né, me esconder. Então, ali, eu já comecei a fazer esse movimento de perder a timidez. E não era algo que eu pensava, eu quero perder a timidez. Eu acho que foi algo bem natural, assim, de ver que talvez era uma necessidade interna que eu não tinha entendido ainda, assim. E aí, aos poucos, eu fui, então, fazendo teatro, depois eu entrei no Léo Clube, que todas nós fizemos parte, e o Léo... escola. Exato, é uma escola. Totalmente. Porque eu aprendi muito ali no Léo Clube, eu dei muito a minha cara a tapa nos cargos, né? Passei por secretaria, tesouraria, mas eu acho que o que mais me fez crescer ali dentro foi a presidência, porque eu lembro que eu peguei a presidência numa época que não estava muito legal, o clube então me desafiou em vários pontos, assim. A liderança, né? Exatamente. A oratória, Exato. desenvoltura. Porque tem que conversar com os associados, né? Exato. Até fazer um parênteses, para quem não sabe, Léo Clube é uma das maiores ONGs juvenis, pertence ao Lions Clube. E eu conhecia as meninas, né? A gente se conheceu nessa época, eu sou mais velha, né? Mas eu acho que eu peguei a fase de todo mundo que esteve dentro do Léo Clube. Mais ou menos, né? Eu tinha 17 anos, né? E eu enxerguei elas entrando e se desenvolvendo lá dentro. E, de fato, é uma escola, principalmente para perder a timidez, para oratória, a desenvoltura, isso que a gente estava falando, de tu bater no peito, assumir. Eu tava até pensando nisso também, refletindo sobre, enfim, as coisas daqui de Serafina que me levaram a ser quem eu sou hoje. Eu fiquei pensando muito nisso do Léo. Eu acho que os cargos de liderança dentro do Léo, mas tem uma coisa muito específica que é muito pequena, tá? Quando a gente fazia pedágio pra alguma coisa, arrecadar fundos pra alguma coisa, que tu tem que parar alguém no carro, tu tá ali no meio da rua e tu tem que parar, tu tem, tipo assim, 15 segundos pra convencer que a pessoa tinha que doar pra aquela causa. Não me lembro exatamente quais eram que a gente fazia na época. Mas aquilo, tu não tinha muito tempo pra pensar. Chegava um carro e tu tinha que ir, tu tinha que falar. Verdade. E não tinha o que fazer, porque tu tava ali se colocando à disposição daquela pauta, enfim. E então, isso também ajudava muito e acho que faz muito parte de quem a gente é hoje. Porque com certeza. Tem 10 segundos pra convencer alguém que a pessoa tem que te dar R$5 pra comprar um alimento ali, sabe? Isso me ajudou muito. Porque hoje é o meu dia a dia. Eu tenho que falar com pessoas que eu encontro na rua que eu não sei quem são.
E elas têm que me escutar, me ouvir, ou enfim, conversar com elas. E isso pra mim era um pesadelo, e é uma coisa que eu aprendi muito no Léo, a chegar nas pessoas, né, a conversar com elas. Então, hoje isso reflete no meu profissional. Eu tenho o mesmo sentimento. Eu não sou do jornalismo, sou da publicidade. A gente não tem nada de aulas, assim. E até nós estávamos conversando, né? O próprio jornalismo também não te prepara para algumas situações, assim, do dia a dia. E muitas pessoas me perguntavam, tu fez um curso de oratória, mas tu fez algum tipo de curso para dar palestra? Eu fui no Léo Clube. Léo Clube, porque aí a gente assume cargos, a gente se coloca ali numa conferência para apresentar e tudo mais, e a gente vai se desenvolvendo. Então eu sempre falo E com assim, pautas reais, né? escola. Isso é o mais legal, porque não é um faz de conta, são pautas reais, assuntos reais que a gente trata e tem que liderar para que aquilo dê certo, né? E até criando senso crítico, né? E essa seria uma das dicas, assim, que vocês dariam, assim, uma das minhas próximas perguntas é sobre dicas, assim, para as pessoas que travam em frente às câmeras. Hoje, com as redes sociais, é um desafio para muitos, eu diria que para todo mundo, porque é assim, eu sempre falo que o problema não é o barulho dos ruins, que a gente fala, tem coach não, né, tem coach bom também, mas tem charlatão disso, tem pessoas falando, né, coisa... O problema não é o barulho dos ruins, o problema é o silêncio dos bons. Então, quem é bom tem que falar, tem que mostrar, tem que tomar ali o seu espaço. E muitas vezes existe essa trava, sabe? Um dos maiores medos, até, eu já li uma pesquisa, agora não vou lembrar onde que foi, mas eu li em algum livro, um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Era tipo assim, o primeiro medo é medo da cobra, o segundo de falar em público, e o terceiro da morte. Era algo assim que eu falei, como assim? Né? E é muito real isso, assim. Então, com a experiência que vocês têm hoje, que dicas que vocês dão para as pessoas que estão se desafiando, que estão nesse processo de começar a aparecer mais, de gravar vídeo? Quer começar, Tati? Eu acho que, primeiro de tudo, tu tem que querer fazer isso. Tu tem que querer perder essa vergonha e começar. Se tu não começar, em qualquer coisa na vida, né? Se tu não começar, a coisa não vai pra frente. E eu lembro que no início, uma coisa que eu fazia muito, que inclusive eu aprendi num curso que eu fiz antes de entrar na RBS ainda, era me testar sozinha. Que ninguém ia me ver, então eu colocava meu celular gravar, criava uma pautinha na minha cabeça, um texto, e ia tentando falar comigo mesma na frente da câmera. Eu não mostrava pra ninguém, mas eu me via ali e analisava, olha, eu acho que isso é legal, isso não. Então, com o tempo, tu também vai se descobrindo as melhores formas, até porque no início, quando a pessoa quer começar, tu não quer mostrar pra ninguém, né? E é bem o que a Lu estava falando, eu nem me olhava no ao vivo depois. E aí, quando tu vai pegando mais confiança em ti, no processo, tu vai entendendo que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Então... eu acho que, eu até falei sobre isso, né, de preferir falar com a câmera do que com as pessoas. E até dou essa dica, assim, eu acho que às vezes a gente pensa no depois, né? Pensa em quem tá assistindo, em quem vai te assistir. E aí, tu acaba pensando nos outros e não em ti. Então, tu tá fazendo aquilo, talvez, pelos outros e não por ti. Então, tu tem que querer e tu tem que decidir que tu tá fazendo aquilo por ti. Independente de quem vai assistir depois e independente do que as pessoas vão achar depois, né? E aí, é melhor falar com uma câmera, porque a câmera, ela não vai te julgar. A câmera, ela só vai te gravar. E aí, depois, quem assistir não tá mais no teu controle, sabe? Então, acho que é isso, é esse desapego de quem tá do outro lado. É o primeiro ponto. E no meu caso, que eu tenho que criar um comentário, né, muito rápido ali, não sigo um texto de TP e tudo mais, eu aprendi com a minha fono maravilhosa, em já pensar quais são, elencar a ordem do que tu vai falar ali, né, tu não tem um texto, então tu já vai antes, pode se gravar, né, ou pode só falar, eu gosto só de ficar falando em voz alta, não, eu vou falar isso, aí depois eu entro nisso, e depois eu entro nisso. E aí tu pensa num mapa, faz um mapa por escrito mesmo, tópicos, ou faz um mapa mental só do que tu tem que falar. Eu preciso falar sobre essa caneca. Então, primeiro eu vou falar que a caneca é branca, depois eu vou falar que a caneca tá escrito aqui em outra cor, e vou falar que a caneca é de café. E aí, na hora, tu vai só seguir o que tu já mais ou menos se preparou. Porque tem gente que decorar texto não funciona. Eu sou uma pessoa que eu não funciono decorando texto também. Porque o texto, tu fica muito apegado a cada vírgula do texto. E não ao que tu precisa falar. Então, acho que é isso. É o desapego do texto, o mapa mental e não pensar em quem tá do outro lado. Assim, tu tem que pensar em quem tá do outro lado, porque tu tá se comunicando com alguém. Isso, ou se tu tá
vendendo um produto, tu tá vendendo um produto pra alguém. Tu quer convencer aquela pessoa que ela tem que comprar o teu produto. Mas tu não pode pensar em quem vai te olhar, te julgando pelo que tu tá fazendo, seja pro bem ou pro mal, tá? Ou tu não pode pensar, será que isso aqui vai funcionar? Será que as pessoas vão entender isso que eu falei? Será que... Não, tu vai estar ali te gravando, tu vai entregar o teu melhor, sabe? E aí, com o tempo, tu vai evoluindo. Vocês recebem algum tipo de treinamento ali quando vocês chegam na Rede Globo? Ou é muito na prática do dia a dia, enxergar o colega entrando? Vai lá e dá teu show. É isso aí. Isso também tem um ponto muito interessante. Eu acho que aqui a gente tem grandes exemplos no Rio Grande do Sul. A própria Cristina e o Marco, eu adoro eles. E eles são muito autênticos. E é o que a Elo trazia antes, né? A minha maneira de comunicar. Qual que é o meu estilo? Qual que é o meu jeito? Não existe um jeito certo ou um jeito errado. Né? Existe o posicionamento de cada um. É o que a gente fala das marcas, que são livres para serem quem quiserem, desde que tenham um posicionamento que seja único. E é assim com cada pessoa também. Então, e é muito da prática, assim. E, gurias, qual que é a sensação? Como é que é, assim, uma curiosidade que nós temos aqui, o pessoal da produção também, o William, adoro falar produção, o William, a Sabrina, que estão aqui atrás das câmeras também, é algo que a gente conversa. Como é que é, assim, aqui, tu tá aqui sentado, quantas câmeras, quantas pessoas se envolvem, como é que é esse bastidor, assim, na emissora? As nossas realidades são bem diferentes. Diferentes, e acho que as funções também, porque a Tati tá mais na rua, eu não sou tanto da rua, né? Eu sou mais do ar-condicionado. Não, mas, por exemplo, em Passo Fundo, muita gente não sabe, que era o que a gente estava conversando, mas existe um estúdio para fazer o Jornal do Almoço, assim como tem em Porto Alegre. Claro, Porto Alegre é bem maior, mas em Passo Fundo também tem, assim como em Caxias tem, outros lugares aqui do estado tem. Mas o repórter, quando ele vai para a rua, vou eu e mais um cinegrafista. Então, o cinegrafista vai com a câmera dele, eu vou com o microfone, e aí a gente faz o milagre de achar um lugar lá para começar a entrar ao vivo e tal. Então, na rua é isso. E tem muitos colegas que vão sozinhos, né? Então, é a câmera na mão, o celular e o talento, né? E é isso aí. E se vira, e vai. O celular na mão e um sonho. E um sonho e o talento. Exatamente. Já fazendo mais um corte, então, tipo, tô agora, né? Um celular na mão e um sonho. Tem umas perguntas aqui para fazer para vocês, tá? Que a gente recebeu do pessoal lá no Insta, então a gente sempre abre uma caixinha de perguntas, até para todo mundo poder participar, porque às vezes... E assim, ó, tá chegando perguntas assim, excelentes. Semana passada também pro Beto e pro Afonso chegaram perguntas muito criativas, então vamos selecionar aqui algumas perguntas, tá? Então, uma das perguntas era se o plano de vocês sempre foi jornalismo, vocês já responderam isso também. Qual foi ou qual é a parte mais desafiadora, em poucas palavras? Mais desafiadora, eu acho que é isso que a gente tá falando, assim, de encontrar o seu próprio estilo na hora de se comunicar e convencer aquelas pessoas que esse é o teu estilo e entregar o melhor dentro daquilo que tu escolheu, né? Eu acho que é acreditar no processo. Porque, assim, no ao vivo não é tanto porque é algo mais dinâmico, mas quando a gente vai fazer uma matéria que é gravada, tu grava um negócio aqui, grava um negócio ali, aí tu pensa na tua cabeça, mas aí, não vai dar certo isso aqui. Aí quando tu vê montado, tu ainda meio que duvida, mas quando chega aquele produto final, pensa, não, deu certo. Deu certo. Acreditar no processo e ser tu mesma, acho que são grandes desafios, né? Exato. Essa aqui é pra Elo. Como é trabalhar ao lado da Alice Bastos Neves? Muito legal, modéstia à parte. Tem essa honra de não só trabalhar ao lado dela, mas ser amiga dela, né? E eu trabalho agora bastidores mesmo, é a minha mesa e a mesa dela, tá? Nós temos uma ilha ali e há muito tempo eu sento ali do ladinho dela, tenho essa honra e de ter construído também essa amizade, é muito legal. Eu sempre falo sobre a importância de trabalhar com mulheres ao lado e eu nunca vou esquecer do primeiro dia que eu pisei na redação. Eu vinha de uma rádio onde eu era a única mulher que também falava de futebol. E aí eu piso na redação do esporte, tá a Alice me recebendo assim, e aí as outras meninas também chegaram e aquilo mudou, né? Eu falei, gente, tô na Disney, maravilha, maravilha. Muito por conta dessa receptividade dessas pessoas. E a Alice é uma delas, ela é um ser humano que não precisa de muita explicação, é uma presença o tempo todo na redação, assim. Ela chega já com o sorriso alto astral, às vezes eu falo, Alice, segunda-feira, né? Mas eu amo ela, assim, amo o jeito dela e
É uma presença, é uma honra pra mim trabalhar ao lado dela. É uma pessoa com quem eu sei que eu posso compartilhar as minhas coisas, me ajudou em diversos momentos, né? São 5 anos dentro da RBS e 5 anos trabalhando ao lado dela, a gente foi construindo essa relação e assim, desde o início, Alice, escrevi isso aqui, vem aqui olhar, ver se tá bom. E ela ia lá e olhava pra mim. Faz isso. Alice, olha o que tu acha disso aqui. Tu acha que eu vou... Alice, assiste aqui pra mim isso aqui que eu tô fazendo, porque eu não sei se tá bom. E aí ela vai lá e dá dicas também. Então, pra mim, é muito minha parceirona mesmo. Ai, imagina, ela tem uma energia maravilhosa. Imagina como é trabalhar ao lado. E é outra pessoa que é extremamente autêntica. Totalmente. E passa isso pra todos nós, assim, mesmo sem a gente conviver lado a lado, é uma pessoa que passa muito isso, né? Tati, pra ti eu vou ler um recado muito especial aqui da Paola Massolini, que engaja aqui com a gente. E a Paola escreveu, ela tinha me mandado já uma mensagem que ela tinha amado que vocês iam estar aqui. Inclusive, ela também dividiu com a gente a época de Léo Clube, né? E ela falou, eu sempre tive certeza que ela estaria na TV. E eu tenho certeza que esse é só o começo. Isso é muito legal, tá? Porque a primeira vez que eu apareci na TV, eu não esqueço. A Paula fez um post no Instagram chorando, com uma lágrima escorrendo. E é legal porque, principalmente quando eu decidi mudar de curso, eu lembro que foi muito difícil pra mim. Óbvio, eu já sabia que eu queria o jornalismo, mas era difícil. Pensa, eu fiz 1 ano, meus pais investiram nisso, né, em odontologia, e eu tive que mudar para o jornalismo, quis mudar. E aí, ter pessoas que estão sempre te apoiando, seja a tua família, os teus amigos, graças a Deus, eu tenho ambos que sempre me apoiaram muito, faz total diferença. Então, é muito legal receber esses comentários. Eu acredito. Bom, meninas, então, nos encaminhando aqui para os nossos minutos finais. Como é que o cara viralizou lá? Minutos finais. Minutos finais. Porque hoje antes a gente falou, né, sobre ser mais fácil ou não falar para a câmera ou falar ao vivo. E eu até comentei com vocês. Eu sou extremamente espontânea. Eu tenho até que cuidar, às vezes, para não ser tão espontânea. Então, eu tenho, assim, um probleminha com ler o texto, com decorar e tudo mais. E eu, muitas vezes, me sinto mais à vontade numa palestra. Pode ter 500 pessoas na minha frente, que eu vou falar, eu olho no teu olho, olho no teu, mas aquilo não fica gravado, do que, às vezes, estar em frente às câmeras. E eu não sei vocês, mas comigo, que, claro, também, de novo, não é para comparar, não ter, né, são coisas diferentes, mas até aqui com o próprio podcast, o Marque Mais, eu não fico nervosa agora na hora de gravar. Eu fico extremamente à vontade, eu adoro estar aqui conversando, eu adoro escutar história, conselhos. Eu fico muito nervosa na hora de assistir. No dia que me dizem, vai sair hoje, meu Deus. Até já fez tudo, não tem que fazer nada, só assistir. Sério, o meu coração, ele fica... Eu gravei 12 episódios anteriormente, e o meu coração, ele fica assim, ó, eu fico nervosa do início ao fim, do tipo, será que eu fiz uma brincadeira que não precisava, né? Não lembro se tá do jeito que eu queria, só que falei alguma coisa. Então, vamos para os nossos minutos finais aqui. E a gente vai fazer um quadro, tá? A gente vai fazer primeiro, Tati, pra ti, selecionei aqui o quadro da pauta, a pauta Indústria de Cadernos, que tá no camarote do Marque Mais, e a pauta é uma empresa que acredita muito na educação. E agora a gente tá, então, com algumas novidades aí no próximo mês, então continuem acompanhando aqui no Marque Mais, que a gente vai contar tudo pra vocês. Tati, a gente vai fazer um complete frases, tá? Sobre educação. Então, é pensar rápido, coisa que vocês já estão acostumados aqui pelo que vocês me comentaram, né? Já estão acostumados aqui com um monte de... Aqui tem poucas câmeras, e tem bastante, né? Mas perto do que vocês estão acostumadas. Tati, para mim, a educação é? A base de tudo. Um livro que marcou a minha vida foi? A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Tô com esse no meu carrinho. É bom, muito bom. A minha dica para quem quer ler mais é? Se esforçar. Para escrever melhor, nunca esqueça da tua capacidade. E estudar vale a pena por quê? Porque te forma um ser humano melhor. Muito bem. Maravilhosa. Né? E agora me deixando compromisso. E dá aquele nervoso, né, quando pega de surpresa. E pra gente finalizar, então, Elo, um quadro sobre a MX Sports, que tá conosco. A MX, né, falando sobre movimento e tudo mais, né? E a MX é uma marca que nasceu no ano passado, aliás. Aqui em Guaporé, já tá nos Estados Unidos. É uma marca que está no camarote aqui do Marque Mais. E a gente vai fazer contigo um jogo de uma palavra. Tá. Ganhar é?
De uma palavra é difícil. É muito Calma, complexo. já pensei Pra em duas. comunicar. Eu era uma palavra? Não, tu era uma frase. Graças a Deus. Completar a frase. Para as comunicadoras, não é difícil tu falar muito, é difícil tu falar Vamos lá, pouco. tá, beleza, uma palavra, vamos nessa. Ganhar é, Consequência. perder é, Processo. mulher no esporte, Espaço. o momento do esporte gaúcho, Olimpíada. e um sonho esportivo. Copa do Mundo. Muito bem. Já que eu falei Olimpíada em um, vou botar a Copa do Mundo em outro, né? E a Olimpíada, eu falei Olimpíada do momento do esporte gaúcho, porque a gente lá trabalha com Olimpíadas também e a gente sempre tenta contar as histórias dos gaúchos no esporte dentro dos Jogos Olímpicos, né? E eu acho que isso é o momento, eu gosto muito, divido muito Olimpíada e Copa do Mundo, mas as Olimpíadas é onde a gente consegue ver aquela pessoa que saiu do interior, que tá lá correndo atrás de um sonho também dentro do esporte e chegando lá. Então isso é o mais legal de ver no esporte gaúcho, é todo mundo chegando lá no topo. Inclusive, eu assisti o documentário que tu foi editora, é isso? Se for o Elas Vão Jogar, Isso. eu fui um pouquinho de tudo, né? Eu meio que pensei em produzir, gravei, entrevistei. Eu percebi. Só não editei as imagens, né? Mas, sim, o Elas Vão Jogar foi um sonho também, foi um projeto, uma ideia que eu falei, a gente precisa contar essa história. E até pra quem não sabe, né, tá disponível no Globoplay, Elas Vão Jogar, vão fazer essa propaganda. Incrível, assista. Essa é a história do primeiro jogo oficial de mulheres no Rio Grande do Sul, que aconteceu na década de 80. Todo mundo acha que o futebol feminino é de agora, mas não é. E existiram muitas pioneiras lá atrás que abriram um caminho. E a gente contou a história de 2 times, um de Bento, o Esportivo, e o Rio Grande, lá de Rio Grande. E a gente reencontrou essas mulheres hoje, que são senhoras, e foi contar a história delas, essa história pela visão delas, né? Então, eu pensei e coloquei tudo em prática, e claro, tive muita ajuda e muita galera de produção me ajudando, mas foi um sonho que estava lá dentro e eu falei, não, a gente precisa fazer isso. E graças a Deus e graças ao apoio que eu tenho dentro ali da empresa, eu recebi esse apoio para fazer, né? Isso foi Eu mais achei importante. muito emocionante, inclusive aquela parte que vocês mostram as imagens, que tu entra pra mostrar as Isso. imagens pra elas Isso, assistirem. os bastidores disso são muito legais, né? Eu procurei nos nossos arquivos da RBS TV, a gente tem um programa lá, digita uma palavra e puxa os anos, né? E aí eu encontrei isso, eu tava em contato com uma pesquisadora e ela falou, não, mas não tem imagem disso. Eu falei, tem sim, acabei de encontrar. E aí ela falou, elas não sabem então que isso existe, né? Que essa pesquisadora é uma mulher que descobriu essa história, né? Que foi a primeira a contar por texto, e aí eu falei, não, vamos pegar essa história e vamos levar pra TV. E ela me disse, não, mas as meninas não sabem que tem imagem. Aí eu falei, então a gente vai mostrar pela primeira vez pra elas. Muito Ai, legal. que E aí a gente levou essas imagens pra elas, Incrível. foi muito legal também. Tudo compensa, né? É um trabalhinho, assim. E até eu achei interessante, porque fala que já existiu futebol ali feminino desde a década... Desde Da década de 30. De 30, né? Por ali. E olha quanto tempo que demorou. E aí eu acho um absurdo que a gente tá em 2026 e a gente ainda precise lutar pelo espaço feminino no esporte, em especial no futebol. É que se a gente parar pra pensar, o futebol feminino ele foi proibido por lei, né? Se a gente para pra pensar que existiu uma lei no país que proibiu as mulheres de Imagina. fazer coisas. Em que mundo, né? E isso pode ser real, mas ele é uma história recente do nosso país. E aí, por isso que às vezes, cansa a gente tá falando, né? As mulheres têm que achar o seu espaço, ocupar esses espaços. Mas é porque a gente tá atrasada na história, né? Para os homens, eles sempre estiveram lá. A gente teve que ir procurando esse espaço e ocupando. Então, a gente tá atrasada na história e a gente também quer chegar lá para estar num par ali de igualdade com os homens, né? Exatamente. E não só em relação ao espaço das mulheres, mas também o espaço do jornalista como um todo. Eu acho que é interessante a gente finalizar esse episódio trazendo, assim, também essa reflexão. O jornalista, ele é um profissional que ele é muito desafiado, muito cobrado, e eu acho que quando a gente fala em cobrado, a gente coloca muito a nossa expectativa na outra pessoa, que a outra pessoa tem que ser perfeita, né? Mas eu achei que podia ter sido mais formal, mas eu achei que podia ter dado a notícia de um jeito, mas faz muita piada no ao vivo, mas não faz nenhuma, mas...
E não só no jornalista, mas de um modo geral, a gente tem essa expectativa, mas a gente enxerga o quanto que o jornalista, ele ainda não recebe, muitas vezes, o valor ou respeito que ele merece, né, no seu trabalho, o quanto que parece que a gente está sempre encontrando, assim, algum culpado em alguma coisa, e o jornalista parece que está sempre ali nesse lugar, assim. Eu vejo muito, pelo menos, né, desse lado, assim, como... Por isso até que a gente queria muito trazer, assim, os bastidores, sabe, de tudo isso. Porque, cara, é uma profissão muito importante. A gente tá em ano de Copa do Mundo, a gente tá em ano de eleição. E a notícia que vocês trazem, um profissionalismo sério do jeito que vocês têm, né? Um jornalismo ético, que pensa, enfim, de uma forma, como a Tati falou antes também, né? Tu tem que ser imparcial, mas tu tem que levar a notícia e a responsabilidade que tu tem em levar a notícia. E o quanto que é importante pra gente ter essas notícias. Ainda mais em época de inteligência artificial, em época de tanto golpe que a gente tem, de tanta fake news na internet. Então, por mais que a internet cresce, as redes sociais crescem, a TV continua tendo seu espaço. E eu acho que esse é um dos principais espaços, que é também de nos ajudar a fazer escolhas, a né, enxergar a notícia, as coisas que acontecem da forma correta e sem aquela questão assim da rede social, de uma coisa atravessa a outra. Às vezes o acidente nem foi noticiado ainda, a família nem recebeu, já tá no WhatsApp, foto, já tá... é uma coisa assim muito desumana. Exato. Né? Então, como o jornalismo assim, trazido de uma forma séria em todos os seus setores, tanto na parte boa também do esporte, né, quanto nessa parte mais sensível, né? O jornalista e o jornalismo em si tem muita responsabilidade. Porque lembro até hoje, assim, que a primeira vez que eu pisei na sala de aula para estudar jornalismo, é meio que uma ideia conjunta dos colegas e pensar, nossa, eu tô entrando no jornalismo, será que eu vou conseguir mudar o mundo, sabe? Aquela ideia de, tenho esse poder, assim, talvez tu não vai mudar o mundo, mas tu vai mudar aí a vizinha da comunidade que tu mora, ou, sei lá, uma cidade da tua região. E eu vejo, assim, que as pessoas muitas vezes chamam a gente para contar histórias, enfim, pra gente conseguir pesquisar e ir atrás, porque elas falam, nossa, mas vocês têm eles falam, você tem esse poder de ir atrás, você tem esse poder da voz. Então, de certa forma, a gente tá, né, junto com a comunidade para conseguir mostrar histórias e tentar solucionar problemas na medida do possível, né? Eu acho que isso se encontrou muito, acho que isso que a Sá falou sobre, às vezes se quer buscar um culpado e acho que tá muito na moda apontar o dedo pro jornalista, né? E em tempos de internet, isso também aumentou, porque tu consegue ter conteúdo em todo lugar, não só se tu ligar a TV. E acho que tem conteúdos de todos os tipos e as pessoas podem escolher o que elas querem consumir, né? Mas o jornalista também é um ser humano que tá ali fazendo o seu trabalho, tá ali fazendo o seu corre, e às vezes não tá num melhor dia, mas tá ali tendo que dar uma notícia pior do que a situação que tá vivendo, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, eu tô no meio esportivo, as pessoas perguntam, mas tu te importa com o time e tu torce? E tu... Gente, não dá tempo, entendeu? Eu tô ali pra dar o meu melhor, eu tô ali, Quando chegar em casa, eu vou torcer. Exatamente, ou nem torço, sabe? Porque a gente também tá tão dentro desse processo que a gente acaba se afastando, mas no sentido de, às vezes as pessoas acham que a gente tá preocupado com o time X ou o time Y, eu tô preocupada em fazer a melhor entrega da minha vida, sabe? Essa é a minha primeira oportunidade fazendo isso, eu não tô preocupada se o time X ou Y vai ganhar, eu tô preocupada em dar o meu melhor, porque a pessoa que tá do outro lado entende o que tá acontecendo, e acho que as pessoas esquecem isso, do nosso processo também. Às vezes a notícia não é boa, tá batendo na gente de uma maneira ruim, mas a gente tá dando o nosso melhor, ou às vezes a situação, o jogo, ele não é bom, ou o comentário que eu vou fazer desagrada X ou Y, mas é a minha visão. Se a outra pessoa não tá pensando assim, tá tudo bem também. E isso não é motivo pra tá atacando o jornalista, sabe? Ou tá encontrando culpados. Se o teu time ganhou ou perdeu, não é culpa do comentarista que tá ali dando a opinião dele, é culpa do teu time. E a gente é só o porta-voz de levar para as pessoas, para quem está assistindo, o que está acontecendo ali naquele momento. E eu percebo isso também, né? Claro, agora eu estou na parte como comentarista, mas produzi muitas matérias, e é isso, as pessoas elas querem ser ouvidas. E para as pessoas serem ouvidas, a gente precisa que os jornalistas estejam lá para ouvir essas pessoas. Então, acho que esse papel do jornalista agora, ele está se recolocando no mercado com tudo isso da internet, do YouTube, das redes sociais, mas a essência de quem faz um bom trabalho, de quem é um bom profissional, ela é a mesma em todo lugar, né? Não, excelente. E assim, pode parecer contraditório, não é?
contraintuitivo também o que eu vou falar, mas qualquer um consegue ter uma rede social, qualquer pessoa pode gravar um podcast, pode colocar um conteúdo, pode fazer, e por isso que eu falo, o importante não é só a gente focar ali no barulho dos ruins, né, mas sim no silêncio dos bons, para que cada vez mais pessoas se coloquem e façam, né, pessoas sérias, pessoas éticas, e enfim, bom... Por falar, né, em todos esses movimentos, como eu falei, a MX está no nosso camarote, eu tenho mais um recado. A MX, ela está em todos os lugares, na arquibancada, na quadra, no palco, de Iguaporé para o Brasil, também presente nos Estados Unidos. É uma honra ter essa marca no camarote do Marque Mais. A MX Sports veste quem escolhe estilo e performance todos os dias, e é onde a moda e o esporte se encontram, e agora, então, a MX vai encontrar vocês também aqui. Então, os nossos patrocinadores enviaram um presente. Pedir para a produção, para a Sabrina, aqui, nossa assistente, também trazer os presentes, então, para você. Elo, esse aqui foi escolhido para você. Obrigada! Então, para a Tati. Que legal, muito obrigada. Super presenteadas. Super. Legal. Para trazer ainda mais conforto, estilo ao dia a dia de vocês, né? Obrigada. Eu estava comentando antes que lá na Globo, né, em Porto Alegre, tem também a parte de figurinistas e tudo mais. E agora também, então, podem entrar no Vivo de MX, já fica o presente. Bom, gurias, então, eu já falei várias vezes que eram os minutos finais, mas aqui recebi feedbacks que o nosso episódio tá muito gostoso, então a gente foi deixando a coisa rolar. E pra gente finalizar, eu queria que, olhando pra câmera, Elo primeiro, depois a Tati, que tu desse um conselho pra Heloíse de 10 anos atrás. A Heloíse de 10 anos atrás, que estava saindo de Serafina Corrêa. Essa mesma. Pra tentar a vida e tentar a sorte. Eu acho que o conselho que eu daria, e vai muito do que a Tati também trouxe, eu acho que é o confiar no processo e confiar em si mesma, sabe? Eu não faria nada diferente do que eu fiz, uma coisa em outra, mas não faria nada diferente, porque eu acho que todo o caminho que eu trilhei me fez chegar onde eu tô hoje e me fez ser quem eu sou hoje. Então, eu só diria pra confiar mais no processo e ser menos ansiosa, porque uma hora dá certo, uma hora as coisas se encaixam e a vida acontece e a gente tá muito bem, deu super certo, viu? Eu acho que se eu pudesse falar com a Tatiana de 10 anos atrás, que também estava saindo de Serafina, eu diria para insistir. Porque vai ter muitas vezes que tu vai pensar, nossa, mas eu acho que isso não é pra mim, não vai dar certo. E aí quando tu tenta mais um pouquinho, tu vê que vai dar um passo um pouco maior e tu vai indo mais pra frente. Quando vê, tu vai estar como repórter da RBS TV. Então é confiar no processo também, com certeza. Excelentes conselhos. Eu quero agradecer de coração por vocês terem topado estar aqui conosco. Como eu falei, para mim uma grande responsabilidade estar aqui. Em alguns momentos eu pensei assim, eu acho que eu vou deixar as gurias aqui conversando, porque de fato vocês deram um show. Sempre muito sinceras, né, com muita verdade. Acho que essa talvez, eu cheguei perto da Rede Globo, essa talvez é a terceira vez que eu cheguei perto, através de vocês, né, no caso. A primeira vez eu paguei, que eu fui no programa do Jô Soares na plateia, tu foi também, sim, né? Não, mas eu lembro que tu foi. Tu foi na do Serginho Grossman? Do Danilo Gentili. Danilo Gentili. Que eu paguei a segunda vez, foi quando eu resolvi fazer por brincadeira um processo do BBB, eu passei e fiz uma seletiva. Muito bom. Mas não foi por talento, foi por cara de pau, né, foi apenas pela cara de pau, não foi por talento. E agora receber aqui vocês, então, pra gente, vocês, além de serafinenses, são também globais, né? E a gente fica muito feliz. Vou falar assim, vou falar em terceira pessoa, porque é um orgulho pra gente, de Serafina. E, assim, fico feliz também de estar recebendo vocês aqui, de poder a gente furar também essa bolha, de ir além do que a gente tem aqui e mostrar. Eu sempre falo, Serafina é um lugar de marcas incríveis, de pessoas trabalhadoras e talentosas, e poder mostrar essas pessoas e essas marcas é o que faz o podcast ter um sentido, ter um propósito. Então, gurias, muito obrigada. Ainda mais sucesso na jornada de vocês. Eu continuo vibrando. Pra mim, vocês são as meninas que eu vi entrar no Léo, vi crescer dentro do Léo Clube e que hoje eu olho e estão lá na TV. Então, fico muito feliz mesmo por vocês terem topado e por tudo que vocês entregaram aqui no podcast.
Eu que agradeço pelo convite. Fiquei feliz que todas as agendas Fecharam. e colidiram para que a gente estivesse aqui nesse momento. Agradeço muito o convite e eu acho que eu sempre gosto de falar da onde eu sou, porque eu tenho muito orgulho e eu tenho orgulho das pessoas também da onde eu sou, sabe? Então tá aqui junto com vocês. A gente se conheceu lá na adolescência e cada uma seguiu o seu caminho e desenvolveu, né, as suas qualidades e a Sá com o podcast, a Tati também como repórter, eu tô lá como comentarista, mas a gente tá aqui junto saindo do mesmo lugar, né, que é Serafina, então fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Eu também, eu morro de orgulho de dizer que eu sou de Serafina Corrêa. Quando me perguntam, nossa, mas tu é de Iguaçu. Não, eu sou de Serafina Corrêa. Porque realmente, aqui hoje foi uma conversa muito legal, a gente já se conhece há muito tempo, mas são mulheres que foram além, que testaram as coisas, viram que deu certo, que não deu, e a gente tá sempre dando a cara a tapa pra se melhorar, né? Então, muito obrigada, Sá, pelo convite, foi muito legal poder estar aqui hoje. Eu que agradeço, foi um prazer dividir essa mesa com comunicadoras que falam tanto quanto eu, assim, então foi muito gostoso. Bom, a gente tá encerrando então o segundo episódio, foi um episódio muito especial, a gente espera que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários da onde que tu tá assistindo e também o teu carinho aqui para as nossas convidadas. Muito obrigada e até o próximo Marque Mais.